Fala pessoal, lembra que eu prometi esses dias atrás fazer uma aula de falta grave com vocês? Pois é, vou cumprir minha promessa e vou falar um pouquinho aqui agora de falta grave. Como você, advogado, deve agir quando o seu cliente for sancionado com uma falta. De preferência, vamos abordar aqui as graves, que é a que traz maior consequência ali ao condenado. Pois é, gente, a falta grave, às vezes a gente fala em falta do apenado, a gente não imagina como é um pouco complexo todo o procedimento que é feito, todo o procedimento que é realizado e como é muito importante que o advogado tenha conhecimento técnico para realizar a defesa daquele condenado que naquele momento voltará a ser acusado de alguma coisa. E eu até gosto de usar esse termo acusado porque aquele que responde uma falta grave, ele está condenado pelo crime que cometeu. A partir do momento que ele está cumprindo a sua pena e ele tem regras dentro do estabelecimento prisional a cumprir e ele descumpre alguma daquelas regras, é formado um procedimento chamado procedimento disciplinar, famoso PAD. Esse procedimento se inicia lá na unidade prisional em que o preso se encontra e tem que ser apurado antes de se determinar qual foi a falta cometida e ser enviado a juízo. É feito todo o procedimento. E esse procedimento administrativo, ele é obrigatoriamente assistido por advogado. Se não houver assistência jurídica ao condenado, se ele não for acompanhado, seja pelo advogado particular dele, seja por um advogado nomeado, um defensor público, esse procedimento é nulo. Súmula 533 do STJ. Inclusive, esse procedimento é obrigatório, ou seja, muitas vezes pode ocorrer de você analisar um processo em que foi aplicada uma falta grave e a primeira coisa que você tem que ver se houve o procedimento disciplinar, se houve esse PAD, esse procedimento que é feito na unidade. Ah, mas existe aplicação de falta grave sem esse procedimento? Existe. Muitas vezes eu já peguei faltas graves aplicadas em comarcas pequenas em que não existe esse conselho disciplinar, não existe ali um estabelecimento prisional que submeta o condenado a esse tipo de procedimento. Um exemplo, cadeias de delegacia. Muitas vezes se encontra celular, submete ao juiz e o juiz aplica a falta sem ter sido realizado todo esse procedimento disciplinar antes. Essa decisão é nula. Você pode pedir a nulidade dessa decisão por falta do procedimento disciplinar. Como que funciona o procedimento disciplinar? Tendo sido notado que aquele preso cometeu uma falta, vamos colocar o exemplo clássico do celular. Encontrou o celular junto com o reeducando, junto com o preso. Vai ser lavrado um comunicado ali pela divisão de segurança e esse comunicado vai ao diretor. E todo esse procedimento está no Estatuto Penitenciário do Paraná. Você, advogado, tem que saber que você tem que ler o Estatuto Penitenciário do seu estado para ver como que funciona, porque cada estado é de uma forma, porém, o procedimento em si acaba sendo uma regra geral para todos os locais, mas é muito interessante que você saiba o Estatuto Penitenciário do seu estado. No caso aqui do Paraná, nós temos o Estatuto Penitenciário do Paraná, e as faltas graves mesmo estão previstas não só no artigo 50 da LEP, como no artigo 63 do Estatuto, muito embora o artigo 63 do Estatuto seja praticamente uma réplica do artigo 50 da LEP. Então comunicado o preso, ele toma ciência que está respondendo uma falta. Qual é o primeiro passo desse procedimento após a comunicação à chefia de segurança, e ao diretor? Esse condenado tem que ser chamado para ser ouvido lá dentro da unidade, tudo se falando em procedimento disciplinar administrativo. Então ele é chamado e essa oitiva dele tem que ser escrita e assinada por ele. E detalhe, obrigatoriamente ele tem que estar acompanhado de um advogado. Repito, seja o advogado particular dele, seja um nomeado, um defensor público. Digamos que o seu cliente foi ser ouvido e havia um defensor público ouvindo e acompanhando ele nesse procedimento.
E ele disse o seguinte: não, eu não quero defensor público, eu tenho advogado particular. E digamos que naquele momento a chefia ali, quem está fazendo o procedimento, né, o relator no caso, o secretário, pega e fala: não, já tem um advogado, você vai ser ouvido por esse advogado. Posteriormente, de repente o seu cliente é sancionado e ele fala: mas eu pedi para ser ouvido na sua presença. Você, como advogado, pode pleitear a nulidade desse procedimento. Mas vamos lá. Ouvido o condenado, digamos que você ouviu o seu cliente juntamente na unidade e instruiu, ele disse, explicou sobre a falta, nós vamos para o julgamento desse PAD, para o julgamento desse procedimento. Como ocorre esse julgamento? Tudo dentro da unidade. Você, advogado, pode tanto estar presente nesse julgamento, como você pode enviar a sua defesa por escrito. Eu não aconselho, em casos específicos de falta grave, que você mande por escrito a sua defesa. Eu aconselho que você, advogado, vá fazer a defesa oral no dia desse julgamento. Lógico que todas as faltas, elas são submetidas a julgamento, tá, gente? Não é só a grave. Pode ser que ele esteja respondendo uma falta leve ou esteja respondendo uma falta média, mas esse é um procedimento de apuração de falta, independente se é média, leve ou grave. Porém, as faltas médias e leve, isso eu explico no meu curso, elas não têm uma consequência grave como a consequência da falta grave propriamente dita, que altera a data base, altera a data de progressão e obtenção de benefício e altera de vários benefícios. A falta grave dá perda em benefícios, em até mesmo em tempo de remissão. Tudo isso tem que ser considerado. Então, uma falta grave ela é muito mais importante que você dê uma atenção ali mais especial. Então tá, vamos para o julgamento. Foi para o julgamento. O julgamento ele é composto pelo secretário, que fez toda ali a oitiva, colheu, né, aquele comunicado. O comunicado ele tem que ouvir as pessoas antes desse julgamento. Então, houve o agente penitenciário que acompanhou a situação da falta, houve outros presos, se preciso, houve, por último, o próprio preso que responde à falta. Você, advogado, pode também pedir diligência. Isso mesmo, por exemplo, às vezes o seu cliente pode dizer o seguinte: olha, tinha câmera ali no local, que prova que eu não estava com esse aparelho celular, por exemplo. Você pode solicitar uma diligência de que a unidade prisional forneça as câmeras de segurança. Então, você pode também fazer pedido de diligência. Vamos voltar para o julgamento. Feito tudo isso, vai para o julgamento. Então, é composto pelo secretário, que ele é o relator, ele vai ler a falta, ele vai conduzir ali todo o ato, tá? Todo o procedimento também, todo julgamento tem que ser presidido, o presidente é o diretor, que ele só vota no caso de empate, e são 4 secretários. O Estatuto Penitenciário traz certinho quem são essas pessoas. Então teremos ali um representante da pedagogia, um representante do setor social. São essas pessoas que trabalham ali dentro da unidade que votarão, tá? Que votarão. Então são 4 votos. Em caso de empate, o diretor desempata, tá? E tem que ser ouvido obrigatoriamente o chefe da divisão de segurança, tá? Que acaba fazendo até um papel de Ministério Público. Ele indica até qual seria a falta que ele acredita que o condenado deve receber. Nesse momento, quando o relator já leu o comunicado, o da divisão de segurança, o agente da divisão de segurança propôs qual a falta que ele acha que aquele condenado deve pegar, você, advogado, faz a sua defesa oral. Você vai defender o seu cliente e dizer, por exemplo, que ele pode, a falta supostamente grave, na realidade se trata de uma falta média, e pedir a desclassificação. As faltas médias estão previstas no artigo 61 e artigo 62 do Estatuto Penitenciário. Então, você pode pedir uma desclassificação, você pode pedir uma absolvição com base no indúbio pro réu. Ou seja, você vai fazer a sua defesa ali de forma oral. Então, você pode preparar a sua defesa e levar para o dia do julgamento. Encerrado o julgamento, digamos que foi aplicada uma falta grave.
comunicado, aplicada a falta grave, é comunicado o juízo das execuções penais em que se encontra o processo. Então, é comunicado o juízo e nós começamos uma segunda fase para apuração da falta grave, qual seja a fase judicial. Cabe recurso do procedimento administrativo? Cabe recurso ali ao próprio diretor. Geralmente, como advogada, eu raramente utilizei o recurso administrativo. Eu já vou diretamente ao judicial. Então, começou o judicial, uma das coisas a se observar muito importante, que o artigo 118 da LEP prevê a audiência de justificativa. Lá diz que cabe apurar essa falta, tá? Dando ao condenado ali o direito da ampla defesa, do contraditório, que é a audiência. Ele tem que ser ouvido previamente. A lei fala dessa maneira, que ele tem que ser ouvido previamente. Existe uma discussão se a audiência justificativa é obrigatória ou não. Eu tenho vários recursos no tribunal discutindo isso, porque eu tenho várias execuções penais de que eu me deparei, onde o condenado foi sancionado com falta grave pelo juiz há anos atrás, e muitos deles nem tiveram audiência. Então, o que eu fiz? Eu tentei uma revisão dessa falta, exatamente, uma revisão dessa falta. Por isso que eu falo que tem muitos detalhes, muitas coisas na execução penal que dá para ser tentado. E no meu curso eu explico bem certinho sobre isso. E eu tentei a revisão, lógico que foi negado, porque foi o próprio juiz que aplicou a falta. E eu estou agravando dessa decisão, discutindo a obrigatoriedade ou não da audiência de justificativa. Eu entendo que é um ato obrigatório, até porque se o condenado ele não pôde se defender em juízo, explicar, dar a versão dele, o que acontece? Não foi dado a ele o direito do contraditório da ampla defesa, fere esses princípios. Então você tem que estar sempre atento, porque os mesmos princípios que se aplicam ao processo penal, à ação penal, se aplica também à execução penal. Então, se aquele apenado que já está condenado por um crime está sendo novamente acusado de algo, ele tem o direito de se defender. Então é aí que você tem que analisar tudo. Se o PAD não teve nulidade, porque se teve nulidade, você tem que alegar. Inclusive, uma das nulidades, sabe o que é? Falta de fundamentação na decisão. Isso mesmo. A decisão do PAD lá atrás vai ser feita uma ata daquele julgamento. E essa ata vai dizer o porquê que a falta grave foi aplicada. E ela tem que estar devidamente fundamentada, sob pena de nulidade desse procedimento. Isso mesmo. Então, em esfera judicial, você vai alegar essa nulidade, vai pedir a nulidade desse procedimento, porque se eventualmente o juiz conceder essa nulidade, seja o juiz, seja no recurso, você consegue anular essa decisão que aplicou a falta grave e você consegue afastá-la, fazendo assim com que de repente aquela data base do seu cliente, que vai passar a ser a data da falta, mude para a data anterior, porque uma das consequências da falta grave é a alteração da data base, o que consequente vai jogar o direito do seu cliente lá para frente. E isso é muito ruim para quem tem penas muito altas. Então, gente, fica aí a dica. Eu acho que eu expliquei um pouquinho para vocês aí de como funciona esse procedimento e como agir, principalmente ali na primeira fase, que é administrativa, e eu espero poder ter ajudado. No meu curso eu trago de uma forma bem explicada e bem mais detalhada, inclusive com análises de casos reais que já obtivemos êxito ou não, para mostrar para você, advogado, como agir naquele caso concreto. Pessoal, eu espero ter ajudado vocês.